As pessoas ficavam dizendo, a Zélia confiscou o dinheiro do Chico. Malga de Paula fala sobre como Chico Anísio não sabia lidar com dinheiro. Ele era um artista, ele não sabia lidar com dinheiro, a vida financeira do Chico era um caos. E a Zélia organizou a vida dele, sabe? E que depois de cada um de seus inúmeros casamentos, ele voltava a estaca zero financeiramente. Porque o Chico, assim, ele casou durante várias vezes e toda vez que ele separava, ele ia embora e deixava tudo. Ele começava sempre, ele recomeçou a vida dele sempre. Por que generosidade? Generosidade. Malga fala sobre seu primeiro encontro com Zélia Cardoso de Mello. E no dia que ela apareceu na porta da casa do Chico, do apartamento do Chico, eu tinha uma antipatia por ela muito grande. Porque ela era a Zélia Cardoso de Mello, uma pessoa que eu não gostava. E fala sobre a reação de Zélia ao descobrir que ela e Chico estavam namorando. Não, ela ficou um pouquinho triste com o Chico na época. Malga ainda abre o coração sobre a ex-mulher mais polêmica de Chico Anísio. Percebi que a Zélia tinha sido muito boa pro Chico. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Ele sempre dizia que eu fui o grande amor da vida dele. Mas ele dizia pra mim, né? E pra alguns amigos também. Mas, enfim, ele sempre tratou muito bem as ex-mulheres. Eu me dava bem com elas todas. Eu sempre me dei bem com todas. Eu só não conhecia a Nancy Vanderlei. As outras todas eu conheci. Eu me dava bem, elas eram convidadas para passar o Natal na minha casa. Iam. Iam, elas iam sempre. Quando eu assim, os primeiros anos, elas iam todas. Depois, nos últimos anos mais, assim, quem realmente frequentava mais, aí era a Zélia, porque os filhos eram adolescentes, então os filhos iam, e eu sempre chamava a Zélia, chamava a mãe da Zélia, chamava a irmão da Zélia, chamava a família toda, e nós passávamos todos juntos. Mesmo você tendo começado a... Você casou praticamente, conheceu e casou com o Chico, né? Depois você vai me contar, mas Sim. Mesmo tendo sido quase coincidente com o divórcio da Zélia, ela nunca suspeitou de nada. Não, ela ficou um pouquinho triste com o Chico na época. Mas fazia já quase um ano que eles tinham separado. O processo do divórcio acontecia. E aí, um dia ela me viu com ele em Nova York, na casa dele. Ela foi buscar as crianças e eu estava na casa dele. E ela levou um choque. Mas eu não sabia de nada, que eles tinham combinado, que ele não ia falar pra ninguém, que eles tinham separado e tal. E, tipo, não fala com a imprensa, não fala. E o Chico realmente não falou com a imprensa. Ele tinha cumprido a conversa. Já fazia um ano que eles não estavam juntos. E ele não tinha falado pra ninguém. Mas aí ela chegou em casa e me encontrou. E eu não sabia desse combinado deles. Eu sabia que ele estava separado dela há um ano. E as crianças foram pra casa dele, né? Que depois acabou se tornando a minha casa. E ela foi buscar as crianças, e ela me encontrou, e ela ficou chocada. Eu sei que ela ficou chocada, e ela ficou chateada. Mas teve algum atrito entre vocês? Nenhum, não. Ela foi super educada, eu fui educada com ela. Ela entrou, sentou. E não tivemos muito assunto, né? Porque ela era a Zélia Cardoso de Mello, uma pessoa que eu não gostava. Eu não conhecia ela. Sua família tinha sido atingida pelo Não, plano eu era Collor? bancária. Eu trabalhava no banco. No dia que os bancos foram todos fechados, teve o pronunciamento dela, os bancos ficaram fechados uma semana. Aí nós ficamos em casa, todos os bancos foram fechados. E depois, quando o banco voltou, quando reabriu o banco, eu era uma das pessoas que estava ali atendendo aqueles clientes dos bancos. Que tinham tido as poupanças Que confiscadas. tinham as poupanças confiscadas. E acompanhei a história de várias famílias que teve entes dessas famílias que, inclusive, por causa disso. Entendeu? Então, eu acompanhei isso tudo de perto. Eu atendi esses clientes. E você detestava a Zélia? Eu assim, a profissional, né? A pessoa, eu não conhecia ela, mas aquela pessoa que representava aquele plano, aquela história toda que eu não vi nada de positivo naquele momento, sabe? Eu só via as pessoas sofrendo. Eu só via sofrimento, dor. Eu tinha uma antipatia por ela muito grande. E no dia que ela apareceu na porta da casa do Chico, do apartamento do Chico, eu realmente não tinha muito assunto com ela. Você não estava vendo a ex-mulher do Chico, você estava vendo a ex-ministra. Eu estava vendo a ex-ministra. E eu não esqueço, muito engraçado, porque para ela deve ter sido muito estranho, porque eu estava colocando um botão numa camisa do Chico. Sabe?
E eu acho que ela deve ter achado um absurdo aquela menina, porque eu era muito nova. Quantos anos você tinha? Eu tinha 28 anos. E o Chico tinha 67 anos. E a Zélia era bem mais velha que eu, né? Daí ela chegou lá, aí ela encontrou uma menina praticamente, colocando um botão na camisa do Chico. Ficou um clima meio que sem assunto, sabe? Meio sem conversa, mas aí, tipo, eu puxei um assunto sobre as crianças, que as crianças tinham passado o dia bem, que tinha ficado tudo bem e tal. E ela entendeu quem você era ali naquela situação. Ninguém falou nada, mas é óbvio que ela entendeu que eu estava colocando um botão na camisa do Chico, né? E daí ela esperou o Chico, eu acho que o Chico estava tomando banho e tal. E aí quando o Chico saiu, ela pegou as crianças e foi embora. E aí ela ficou um bom tempo sem falar comigo, sem querer conversa comigo. Eu pegava as crianças e tal, mas tipo, ela não queria conversa. Até o primeiro momento que as crianças... Que aí a gente voltou para o Brasil, que aí a gente ficou definitivo no Brasil. Quando as crianças vieram passar as primeiras férias no Brasil com a gente. As crianças de quem você fala são os dois filhos Os dois do filhos Chico da Zélia. com a Zélia. O Rodrigo tinha 3, a Vitória não tinha nem 2 anos. Nesse momento que eu os conheci. E aí a primeira vinda deles para o Brasil... Para eles passarem férias com o pai, quer dizer, eles vinham para minha casa, porque daí nós já estávamos casados e tal. A Zélia obrigou a se relacionar comigo porque ela ia deixar os filhos dela na minha casa. E desde esse primeiro momento, foi muito boa a nossa relação. Aí você esqueceu da ministra. Eu esqueci a ministra porque eu percebi que a Zélia tinha sido muito boa para o Chico. Quer dizer, tinha um lado muito bom que ela tinha sido para ele também, sabe? As pessoas falam muito, que tem aquela história, a Zélia roubou o Chico, a Zélia... As pessoas ficavam dizendo, a Zélia confiscou o dinheiro do Chico. Confiscou com o plano Collor, você está falando? Não, falavam assim. Realmente? Para brincar com o plano. Brincavam, ficavam ironizando e tal, E eu percebia que não, que a Zélia organizou a vida. Não procedia. A Zélia organizou a vida do Chico. O Chico sempre teve uma vida financeira. Ele era um artista, ele não sabia lidar com dinheiro. A vida financeira do Chico era um caos. E a Zélia organizou a vida dele, sabe? Então, quando eles separaram, ela tinha deixado a vida dos dois organizados. Porque a Zélia ficou com a metade. Com todo direito, eu acho, sabe? Metade de quanto, você sabe? Eu sei, mas eu prefiro não falar. Tá. Mas... Era muito dinheiro? Olha, se o Chico tivesse administrado aquele dinheiro que ele tinha naquele momento, ele tinha a vida garantida para o resto da vida. Porque na época que ele foi casado com a Zélia... Ele ganhava muito dinheiro, que foi a época do Papatudo. Não sei se você lembra do Papatudo da Globo. Papatudo, como é que é? Era a versão telecena da Globo. Uhum. E quem era garoto propaganda dali era o Chico e a Xuxa. E até se falava, eu na época era telespectadora, morava lá em Porto Alegre, eu era estudante e tal. Eu acreditava, porque as pessoas falavam que era da Xuxa e do Chico. E o Chico tinha o programa dele, o Chico estava com a Escolinha no ar, o Chico tinha essa participação no Papatudo, o Chico fazia muito show, o Chico estava no auge da carreira, então ele ganhava muito dinheiro. E a Zélia entrou na vida dele e organizou a vida deles. Uma economista caiu bem na vida de um artista. Caiu na vida bem. E depois, quando eles separaram, sei lá, ela ficou com o quinhão deles, talvez tenha sido mesmo 50%, mas... Achei super justo que ela tivesse ficado. Eu tô falando assim dos 50% que ele construiu junto com ela. Porque quando ele separou, quando ele casou com a Zélia, também ele não tinha nada. Porque o Chico, assim, ele casou durante várias vezes e toda vez que ele separava, ele ia embora e deixava tudo. Ele começava sempre, ele recomeçou a vida dele sempre. Por quê? Generosidade? Generosidade. Ele sempre deixou tudo. Ele sempre pegou a malinha dele e foi embora. Ele sabia que ele ia reconstruir. Ele sabia que ele ia reconstruir. Ele sempre tinha os filhos que ficavam morando ali, né? Tinha a mãe, era a mãe de um filho dele que estava ficando.
que ele respeitava muito, ele tinha um respeito absurdo pelas mães dos filhos dele. Então, ele deixava com muito gosto, com muito prazer, aquela casa que ele tinha construído, as suas obras de arte que ele tinha colecionado. Não levava nada. Nada. Não, comigo foi diferente porque quando eu conheci o Chico tinha separado da Zélia e ele estava bem naquele momento, financeiramente. Porque a Zélia tinha organizado a vida A metade dele. ainda era muito. A metade era bastante. Chico Anísio casou inúmeras vezes e sempre foi muito generoso com as ex-mulheres. Chico, além de ter sido um humorista, o maior que o Brasil já teve, na verdade, ainda era um ser humano da maior grandeza. Que falta esse grande homem faz. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.